e vocês me confirmem se isso vai aparecer para vocês aí. Só um segundinho. Professor Marcos, ou qualquer ouvinte aí, espectador, só me confirma se está na tela o slide. Ok. Professor. Ok. Maravilha, então, obrigado, gente. Bom, o tema, ele é o tema do evento, né? Ciência, Internacionalização e Fronteiras na Sociedade Contemporânea. Hoje de manhã a gente foi brindado com uma palestra do Dr. Silvio Canuto, da USP, um aprofundamento teórico e prático impressionante, ele que é da área de física, e hoje a gente vê que a física está muito capilarizada, ela conseguiu penetrar em várias áreas da atuação, né, da ciência, inclusive na medicina, e a gente vê, tanto é que na UEM nós tivemos um curso que era de física, se transformou em física médica recentemente, por conta justamente dessa atuação, né, tão contundente para nós das ciências agrárias. Nós vamos estudando e descobrindo que, no fim das contas, a gente utiliza muito de outras áreas, né? Então, às vezes, a gente vê lá um ranking das engenharias e fica assim, poxa, mas a gente produz tanto e as engenharias estão lá em cima agora, mas a gente usa muito da engenharia também nas ciências agrárias. E até essas fronteiras, elas não são muito bem estabelecidas, e muitas vezes elas são até quebrado, o conceito de fronteira ele fica difícil de entender, porque os editais de fomento, eles pedem cada vez mais coparticipação, cada vez mais interdisciplinaridade, então, no fim das contas, as fronteiras, elas são, às vezes, até mais teóricas do que práticas, né? Eu inicio a minha fala com essa imagem, eu acho que a gente tem que começar dentro de um contexto, dentro de um cenário. Hoje, o cenário que a gente vive, infelizmente, não é muito diferente no investimento em pesquisa, sobretudo investimento público, né, no Brasil, por parte do Estado, né, e a gente teve aquela catástrofe em 2018 com o incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro, e isso acho que traz para nós uma conotação do que a gente vive hoje em termos de investimento na pesquisa brasileira. Não estou falando que a gente não produza, pelo contrário, a gente aumentou a produção nos últimos anos, nos últimos 4, 5, 6 anos, a despeito da falta de investimento. Imagina se tivéssemos investimento, o que a gente não poderia fazer, né? Eu fiz alguns prints da palestra de hoje cedo, e só para trazer aqui para vocês, que me chamaram muita atenção da fala do Dr. Silvio Canuto. Esse daqui, por exemplo, o Brasil, a gente coadjuva demais, tudo bem que é um ranking de 2018, com base em dados de 2017, mas a gente coadjuva bastante em produção científica quando comparado a outros países do mundo. É por isso que eu falo, se nós tivéssemos mais investimento, apesar de muita parceria privada, isso está crescente, né? A gente está indo para um caminho dos países desenvolvidos, né? Mas mesmo assim, muitas vezes a gente faz ciência por teimosia, até por insistência, do que por condições, né? E ele também destacou aqui a participação das mulheres, isso é uma coisa bastante evidente, uma crescente, isso é muito positivo, porque é mais uma fronteira que a gente precisa olhar com, assim, com olhos críticos, reflexivos, né? Mas não no sentido de buscar, levantar uma bandeira de igualdade, alguma coisa nesse sentido, mas de criar condições para o cientista prosperar. Tirar essa visão de que o homem, né, tem mais condições de desenvolver certos papéis na sociedade, e eu acho que isso está caindo já há algum tempo, e a gente tem visto até nas ciências agrárias a participação de peso das mulheres, e não só em número, mas em qualidade. Eu acho que até pelo fato de ser mais detalhista, mais cuidadosa, a gente percebe que as mulheres estão conquistando o seu espaço, e na ciência não é diferente, né? E isso é muito positivo. Embora ainda há um caminho aí a ser revertido, né? Quando a gente vai vendo de iniciação científica, isso aqui são dados lá da USP, mas não é muito diferente do que acontece na UEM, para bolsas de pós-doutorado, para docentes, para professor titular, pesquisador 1A, a gente vê que ainda os homens são em maioria, né? Bom, eu vou iniciar, feito esse preâmbulo, com, talvez assim, isso conduza toda a nossa discussão.
quando a gente fala em ciência, internacionalização e toda essa questão de compreensão da sociedade contemporânea, eu acho que os objetivos do desenvolvimento sustentável, eles trazem para nós, no mínimo, um norte importante, porque se não para servir a sociedade, para que serviria a ciência? Por que eu quero descobrir a flexibilidade do rabo da lagartixa? Né? Há sim a pesquisa aplicada, há sim a curiosidade científica por si só, mas também há, sobretudo nesse momento da sociedade contemporânea, que está no tema aqui do evento, uma preocupação muito grande. As pessoas estão antenadas, elas têm acesso à informação na ponta do dedo ali, está no celular, está no bolso. E elas questionam, mas por que isso? Para que isso vai servir? Né? Sobretudo no momento em que nunca foi tão evidente a importância da ciência, principalmente para o desenvolvimento de vacinas, de medicamentos, de tratamentos de saúde, em função dessa crise de saúde aí gerada pela pandemia de Covid-19. E esses objetivos do desenvolvimento sustentável, que foi um acordo, né, na cúpula do desenvolvimento sustentável da ONU em 2015, né, essa agenda é para ser cumprida até 2030, a gente percebe que isso fecha um cenário perfeito, né? Se nós conseguíssemos, e a palavra de ordem aqui para que isso ocorra é cooperação, se nós conseguíssemos essa cooperação da iniciativa privada, do setor público, das entidades civis organizadas, de todos nós, né? CPF ou CNPJ, a gente avançaria para um mundo muito melhor. E a ciência, com certeza, protagonizando nesse cenário, trazendo soluções, né? Eu vou sumarizar a minha conversa em cima de 4 pontos, né? Quem é essa sociedade contemporânea? Começar de trás para frente aqui, né? Qual o conceito de fronteira para a ciência, né? E perguntando se a internacionalização ela só vai ocorrer lá fora, a gente precisa ir para fora para executar, para tornar prática essa imersão internacional, e aí focar um pouco mais os nossos exemplos e reflexões aqui na ciência para as agrárias, né? Para o setor das ciências agrárias. Bom, eu peguei aqui um fluxograma das gerações, isso não é bem definido, não é uma coisa, não é um consenso, mas é muito provável que não fuja muito dessas décadas, as gerações bem estabelecidas, aí até por estudiosos da área da educação, da psicopedagogia. Nós vivemos hoje, assim, o nascimento, ou então até o crescimento da geração alfa. A gente considera que a partir de 2010, 2015, a geração que está nascendo já é de nativos digitais, né? Eu nasci em 86, né? Eu faço parte aqui do que seria a geração Y, os millennials, né? A gente percebe que já há um conflito de geração, né? Um conflito de gerações entre nós, a geração Z, a maioria dos nossos alunos aqui em tela, assistindo essa apresentação, que estão concluindo suas graduações, e a gente percebe que há uma distinção entre os imigrantes digitais, ou seja, aqueles que viram a coisa nascer, evoluir, estão vendo, né, toda a tecnologia digital, e tiveram que aprender a se inserir, e, portanto, tiveram que adentrar esse território, são considerados imigrantes digitais, e os que já nasceram do lado do smartphone, né? E é impressionante como esse conflito de gerações, e quando eu falo conflito, não é de discordância, mas assim no sentido de haver mesmo questões que não são uníssonas, não são consensuais, né? A gente tem mais dificuldade para aderir às tecnologias do que as novas gerações. Por outro lado, a gente também percebe que há uma pressa em assimilar as coisas, e nós não somos HDs ambulantes, a gente não tem aqui um hard disk na cabeça em que toda informação que for lida ou baixada no aplicativo, no celular, no computador, no tablet, ela vai se transformar em conhecimento. O conhecimento, ele parte da informação, mas ele é a informação assimilada. E para assimilar a informação leva tempo. Então, professor, posso tirar foto da lousa, como acontecia antes da pandemia? Mais recentemente, professor, você vai filmar e deixar a aula gravada? Isso dá até uma falsa sensação de que eu aprendi o conteúdo.
quando o professor disponibiliza o material mastigado. Tá? Isso é uma autossabotagem, né? Quando, na verdade, a gente precisa se debruçar sobre aquele conteúdo para que alguma coisa seja assimilada. E nesse ponto, eu me preocupo, falo até como educador, eu também tenho a formação numa licenciatura, a gente pode estar gerando alguns problemas que daqui a algum tempo a gente vai ver, né, em função desse acesso rápido, fácil, gratuito, automático à informação e não ao conhecimento, né? Por outro lado, esse acesso rápido à informação também nos permite uma sociedade cada vez mais conectada e em tempo real. Aconteceu na China, daqui 10 minutos eu estou sabendo, nem isso, 5 minutos eu já estou sabendo e já pulverizou nos grupos de WhatsApp, de notícias, e isso tem gerado um ganho, mas também tem gerado uma preocupação muito grande com o senso comum, né? A distorção da notícia, o popular telefone sem fio, né? Toda semana eu recebo aqui nos grupos inclusive grupos que têm pesquisadores, professores, receitas caseiras para Covid, aquela história, né, da tia que manda a cura do câncer, né? Toda semana minha tia está mandando a cura do câncer aqui com babosa, com folha de couve, com não sei o que virado para a lua, então não precisa da ciência, né? Essas coisas elas já estão superadas, neutralizadas, e a gente começa a ter um certo descrédito, um certo questionamento. Você já pararam para pensar que algumas profissões ou alguns profissionais, eles não perdem a fé pública ao longo das eras, das gerações. E, pelo contrário, até reforçam essa fé pública. Tanto é que eu vou citar um exemplo. Até pouco tempo atrás, o depoimento de um policial, ele poderia ser questionado sobre a afirmação de que uma pessoa estava dirigindo embriagada, né? Hoje não. Hoje o depoimento de um oficial né, um policial, um oficial de justiça, ele é válido, ele substitui uma prova de teste de bafômetro, por exemplo, né? Então, olha a fé pública da palavra desse servidor, né? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós, professores ou cientistas, a gente não tem essa mesma fé pública, a gente é questionado pelo que a gente diz. Parece que além da gente fazer a ciência, a gente tem que convencer as pessoas de que aquilo é verdade e de que aquilo é bom para elas, né? Um grande exemplo disso é essa geração de pais que não estão vacinando seus filhos. E não só por conta da Covid mais recentemente, mas antes até da pandemia, né? Detalhe importante, são pessoas que os pais deles vacinaram eles, né? Então, eles não estão expostos a doenças incuráveis, a uma meningite, a uma paralisia. Agora, ele está expondo o filho dele a isso, né? Então, a gente se sente muito incomodado enquanto cientista mesmo, não só os pesquisadores de ponta, mas toda a cadeia, né? Inclusive vocês, iniciantes em ciência, porque isso diz respeito até à nossa profissão, né? E uma área que talvez uma das últimas a ser questionada, que é a farmacêutica, agora está sendo colocada justamente em xeque. A gente acredita no remédio, porque você está com dor de cabeça, você toma uma aspirina, a dor passa, você acredita naquilo. É uma prova cabal. E mesmo assim, existem pessoas absolutamente sem assento científico que discordam de vacinas, discordam de tratamentos, criam realidades paralelas e tem pessoas que também seguem isso, acreditam, passam adiante e seguem, né? Então, isso é muito preocupante. Eu acho que a ciência está correndo risco quando a gente vê um cenário desses, e se nós não nos defendermos e não defendermos a ciência como uma ferramenta que permitiu a evolução da própria sociedade, a gente pode estar aí sendo o próximo Galileu Galilei, né? Obrigado a tomar cicuta, né? Por uma afirmação que tinha procedência. Então, quem é essa sociedade contemporânea? A gente percebe cada vez mais que quem está levando o bichinho para passear é quem também está sendo levado para passear, né? Pelas novas tecnologias. Quando a gente fala em fronteiras, agora já pulando para esse próximo ponto, o CNPq, obviamente, é a entidade que a gente segue e que dita as normas, né, para o desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil. Eles têm lá as 8 áreas bem definidas, e isso são, assim, é uma questão até mais burocrática, mais de encaixe das pesquisas, dos programas, dos cursos, enfim,
mas muitas vezes essas áreas elas acabam sofrendo sombreamento, isso é natural, isso é absolutamente natural. E quando a gente fala em fronteiras, peguei essa figura ainda hoje cedo, me chamou muita atenção, da fronteira Estados Unidos com o México. A gente tem muito esclarecimento, a gente busca isso, né? Faz parte até do próprio fazer científico encontrar a delimitação, até onde eu posso ir, né? Até onde é a minha área, até onde eu estudo isso, depois já passa a ser outra área. Mas a gente vê aqui, só fazendo, extrapolando, lógico, né, para uma situação política, geográfica, enfim, social, o quanto que as fronteiras segregam também e até geram problemas, né? Isso aqui é uma matéria, né, de trânsito, né, de animais locais, silvestres, que não estão conseguindo atravessar e estão tendo problemas de reprodução, enfim. E às vezes a gente percebe um pouco isso também, né? Nesse respeitar muito fronteiras, a gente limita, a gente põe dentro de uma caixinha, né? Os estudos, enquanto na verdade eles poderiam avançar um pouco mais. E que bom que tem a possibilidade da interdisciplinaridade, né? Neil deGrasse Tyson é um estudioso astrofísico, né? Ele, há pouco tempo atrás, deu uma entrevista naquele Conversa com Bial, um cara muito inteligente, muito questionador, e ele coloca para nós que a ciência atua na fronteira entre o conhecimento e a ignorância, né? É exatamente entre o que a gente sabe e o que a gente não sabe, né? A gente tem medo de admitir ali que nós não sabemos. Se a gente não falar que a gente não sabe, a gente nunca vai saber, né? Essa é a verdade. A única vergonha para ele é fingir que a gente tem as respostas, né? E aí a gente precisa remeter a um passado relativamente recente, em que as dicotomias colocavam também a ciência em xeque, né? Questionavam, como, por exemplo, a dicotomia da ciência e da religião, né? Até hoje, mas talvez menos, né? A gente percebe que há uma tentativa, um discurso, uma intenção de colocá-las em lados opostos, quando na verdade elas podem até ser complementares, né? O próprio Einstein afirmou que quanto mais ele estudava, mais ele fazia ciência, mais ele acreditava em Deus, porque ele via que era tudo tão perfeito, né? E hoje a gente vive, talvez, né, essa é a minha visão, um cenário aí de colocar na balança ciência e política, né? Enquanto, na verdade, a ciência, ela nos precedeu e ela vai continuar depois de nós. E enquanto o político é um inquilino passageiro, né? Ele em si, mesmo que possa ter algum assento científico, um mandato não substitui uma teoria, não substitui uma vacina, um remédio, um grande achado científico, né? E que, na verdade, deveriam ser complementares também, né? E aí a gente percebe algumas situações que nos preocupam também, né? Isso aqui é um dado da Datafolha, 11 milhões de brasileiros acreditam que a Terra é plana, né? Isso beira até uma anedota, né? E existem associações mundiais, tem uma associação mundial com sede nos Estados Unidos, tem uma associação brasileira de terraplanistas, há encontros, né? Discussões, congressos. E sabe o que é mais engraçado nisso tudo, gente? Que eles agendam os encontros pelo Telegram. Esses dias até recebi aqui um link para entrar no Telegram lá dos terraplanistas de São Paulo e até um congresso virtual. E olha só o que eu estou falando, eles agendam pelo Telegram, aplicativo de mensagem de celular. Celular usa sinal de satélite que está na órbita da Terra. Então, eles usam a tecnologia que está em volta da Terra, que é esférica, para discutir que a Terra é plana, né? No mínimo, um paradoxo, né? E eu digo para vocês, até assim, confidenciando, né, eu escolhi a área das agrárias, a zootecnia, embora a gente trabalhe também, às vezes, sem tanta fronteira aí, passeando um pouco por outras áreas, né, agronomia, até saúde animal, porque eu tive, assim, a minha infância, ela foi durante grandes descobertas da humanidade. O que a gente viveu na década de 90, início dos anos 2000, sondas sendo enviadas para Marte, né? O mapeamento do genoma humano, né? A ovelha Dolly, um animal clonado. E o que a gente tem visto agora em 2020, 2021, principalmente, pessoas se especializando em criar e espalhar fake news, né? Uma negação do sistema único de saúde da própria vacina, aqui, o sujeito que vai virar jacaré, né? Um negacionismo com a própria pandemia, e pessoas que estão tendo que ser obrigadas pela justiça a vacinar seus filhos, né?
Então, aquele mundo tão próspero da década de 90, eu acho que se os pesquisadores de lá tivessem ido para o futuro do hoje, eles teriam ficado muito frustrados, né? E isso talvez leve esse macaco a refletir se a gente realmente evoluiu, né? Olhando para o nosso crânio ali e fazer essa reflexão em alguns pontos. Eu quero comentar agora com vocês algumas coisas sobre a internacionalização. Eu acho que por fazer parte desse escopo aqui da discussão, a gente teve também algumas fronteiras que foram quebradas, foram muros que vieram abaixo com o remoto, né? Nós podemos colocar uma linha do tempo bem definida, um antes e um depois, que vai ficar, talvez ainda não tenhamos percebido, mas a gente está vivendo esse momento da história humana, em que daqui 15, 20 anos a gente vai olhar para trás e falar, ó, eu vivi essa época em que isso começou, e tudo remoto, né? Eu não acho que vá continuar tudo remoto, mas que vai ser incorporado em certo nível, com certeza vai. Por vários motivos, várias vantagens, né? E a internacionalização acabou virando também uma vantagem. Eu tenho 4 alunos que fazem a disciplina de nutrição animal que são do Paraguai. E está sendo bem interessante a troca de experiência, o próprio idioma, as culturas, enfim, eles conosco e a gente com eles. E a mesma coisa acontece com os nossos alunos que estão podendo ir para fora ou se deslocando presencialmente. Eu vi que a Eduarda está aqui, a Eduarda Fecchio. Até, Eduarda, parabéns, tá? Eu vi que você foi premiada lá, o seu trabalho com o professor Ricardo Pereira. Fiquei muito feliz que esse reconhecimento veio, com certeza resultado de muita dedicação. Mas a gente tem visto também, aliás, a Eduarda nos assiste lá da França, né? A gente tem visto também pessoas indo para fora sem sair de casa, né? Com os editais de intercâmbio que a ECI tem conseguido estabelecer com universidades, com institutos de pesquisa e ensino de fora, remotamente, né? É evidente que essa participação, ela coloca a UEM num ranking, numa posição de destaque. A gente vê aí essa notícia de 6 de outubro, né? Um pouco mais de um mês, 102 pesquisadores da UEM ali entre os melhores da América Latina, né? Esse ranking divulgado há cerca de um mês, inclusive vários das ciências agrárias, né? Eu faço aqui um destaque para o Centro de Agrárias, é um centro pequenininho, a gente tem, são 5 cursos, né? E desses 5 cursos, talvez, eu acho que é um dos centros mais produtivos, né? Não tem esses números, mas talvez a gente fique empatado em primeiro e segundo ali com algum outro das tecnológicas ou da saúde, mas é muito produtiva a área da agropecuária como um todo e veterinária, né? Que apesar de ser uma ciência da saúde, ela é incorporada no Centro de Agrárias. E a gente tem evoluído muito. O professor Ricardo Dias comentou hoje cedo na abertura também do EAIC, né? A universidade começou as tratativas no ano de 2019, recebeu uma visita do Conselho Nacional de Educação dos Estados Unidos, né? E houve um avanço muito grande agora, em final de outubro, em que, junto com outras 2 únicas universidades do país, se não me engano, Federal de Goiás e Federal do Pará, a UEM foi para a última etapa ali do laboratório de internacionalização. Isso significa que a gente vai conseguir tanto enviar alunos para lá, quanto receber alunos de graduação e pós-graduação, talvez ainda esse ano ou começo do ano que vem, com assim, um pouco mais de fluidez, um fluxo mais acelerado. E isso é muito bom, não só para a graduação, mas também para pós, para qualificação de professores, para firmar parcerias, né? E eu convido os alunos da graduação a entrarem no site da ECI. Eu participei de algumas lives e reuniões há pouco tempo com os colegas ali da ECI, e a gente percebe que há muitas vagas e nem sempre elas são preenchidas, né? Se vocês entrarem no site, vocês vão ver um monte de editais ali que tem 3, 4 interessados, né? Até um exemplo disso é o Brafagri, né? O Brafagri, que é um programa da CAPES, pelo qual a Eduarda, que eu comentei agora há pouco, está lá na França. Foi a segunda aluna da zootecnia de toda a história do programa aqui na UEM, o professor Ferenc, que também está lá em missão internacional, fazendo avaliação do programa e tentando manter esse programa vivo. A gente tem, acho que uns 5 ou 6 anos de atuação do programa nas agrárias e, por sorte, ele foi aberto para a ciência de alimentos agora na última edição, senão a gente teria enviado só uma pessoa.
E isso é muito ruim para a instituição, né? A gente ter as vagas e não ter pessoas interessadas. Essa foto aqui é de ontem, foi publicada no Instagram do professor Feren, que eu tomei a liberdade de copiar aqui, ó. Né, o pessoal que está lá, além da Eduarda, tem, acho que é o Gabriel e a Renata, se eu não me engano, da Ciência de Alimentos, né? 3 brasileiros. E com possibilidade de dupla diplomação, sem contar todo o ganho, toda a bagagem que trazem cultural, científica, educacional, né? É uma vivência mesmo. Depois, se vocês tiverem interesse, eu encontrei aqui, fuçando na internet, um canal da Renata, essa aluna da Ciência de Alimentos, ela coloca, é bem curtinho, acho que é um vídeo de 15 minutos, ela coloca aqui o passo a passo que ela teve que fazer para se inscrever e conseguir ser aprovada para ir lá para o Brafagre. Bem interessante, assim, as dicas que ela coloca ali, e tá lá junto com o pessoal agora. Olha, eu coloquei foto da turma, a Amanda, que esteve lá de 2019 a 20, e agora a Eduarda, que foi recentemente, né? Brasileiro, né? A gente sempre tira foto na frente dos pontos turísticos aqui. Bom, agora eu vou pular para assim, a nossa maior discussão, né? Que é, na minha visão, localizar o potencial da ciência nas agrárias, né? O que que a gente fez, o que que a gente pode fazer, o que que a sociedade nos cobra, né? E qual é o peso das nossas pesquisas na resolução de problemas, e problemas reais, né? Bom, esse relatório ele foi publicado agora em junho pela SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, né? É o Panorama da Ciência Brasileira de 2015 a 20, e a gente percebe que o Brasil, ele superou até a média mundial em termos de produção científica. Esses aqui são dados com base em artigos publicados. É claro que a produção científica não pode se mensurar apenas por artigos publicados, né? Uma vez eu li uma frase de que se o Einstein fosse vivo hoje, ele não seria pesquisador A1 do CNPq. Porque às vezes a pesquisa ela não é quantidade, ela é qualidade, né? Ela é mudar um cenário local, regional ou mundial pela qualidade do que é descoberto. Mas é claro que precisa haver métricas, né? Não se pode avaliar aquilo que não tem números. E a gente percebe que o Brasil, a despeito da falta de investimento que eu coloquei desde o início da minha fala, ele prospera demais por conta até de mérito dos grupos de pesquisa e dos pesquisadores. E quando eu falo pesquisadores, não são só os professores, os pós-graduandos, os alunos de graduação, iniciação científica, né? A gente percebe que há, assim, um esforço muito grande em levar adiante aquela missão, né, aquela vocação, e que isso acaba refletindo nesses números também. Esse relatório traz para nós também aqui uma distribuição quase que em cluster, e a gente percebe que há muita produção na área de desenvolvimento, né, do ambiente público e ocupacional, educação, mas também aqui, ó, ciências veterinárias, agricultura, agronomia, ciências multidisciplinares, química, né? Então a gente está surfando essa onda, né? Nos últimos 5 a 6 anos a gente está assim com bastante evidência em produção científica, né? E quando a gente pega esses dados aqui do Web of Science os 10 maiores clusters de produtividade, produção, né, em termos de produção científica, a saúde, a educação fica em primeiro lugar, né, e a saúde pública em sexto lugar, né. Mas por quê? Mais uma vez, isso aqui é de 2015 a 20. Se pegar talvez esses próximos 5 anos, 21 a 25, é claro que isso aqui pode se inverter. Mas eu chamo a atenção para o fato de que a pecuária e a aquicultura estão num cluster, a agricultura e irrigação em outro cluster, solos e lavoura em outro. Se nós somarmos aqui, ó, 10, praticamente 11, né? Com mais 10, mais 8, isso aqui tem 29, quase 30 mil artigos nesse extrato aqui de 5 anos, isso é mais que o dobro do primeiro lugar, no qual nós, ciências agrárias, nos inserimos. Então, as ciências agrárias, elas acabam sendo protagonistas quando a gente não leva em conta essas estratificações, né? Mas, mais uma vez, a fronteira é também um interesse da própria ciência, né? E quando a gente observa aqui a participação das áreas de pesquisa, né, por ano em artigos com pelo menos ali um autor vinculado a uma instituição brasileira, nós ficamos ali em terceiro, quase empatado com o segundo lugar.
E, de certa forma, química e engenharia a gente também utiliza na agricultura, né? Mas ainda houve um pequeno decréscimo, né, na participação relativa das áreas de pesquisa, né, com pelo menos um autor aqui de instituição brasileira, quando a gente observa que a agricultura, em 2015, é justamente quem estava com maior percentual, e ela teve um pequeno decréscimo, ficou aqui em quarto lugar, né, nem tão pequeno, enquanto quem subiu e hoje ocupa o primeiro lugar é a área das engenharias, né. Uma coisa que chama muita atenção, apesar da gente ocupar uma posição de destaque no nosso continente, as nossas parcerias elas não são tanto com os países latino-americanos. As nossas parcerias são com países de ponta em desenvolvimento científico e tecnológico. Se a gente observa aqui esse dado, a distribuição percentual da participação de países na colaboração internacional dos artigos com pelo menos um autor vinculado à instituição brasileira, Estados Unidos está em primeiro. Depois vem Inglaterra, Espanha, França, Alemanha, Itália, tudo Europa, né? Então a gente tem mais participação com esses países, o que denota que a gente está indo buscar onde de fato está a ciência de ponta, né? E isso também nos qualifica muito. E aí, falando em termos de aplicabilidade das nossas pesquisas, né, das ciências agrárias para um bem social, para um bem comum, eu gostaria de localizar, né, a nossa própria raça dentro de um período evolutivo do planeta. Tudo o que aconteceu em termos de evolução social, todo o desenvolvimento das sociedades organizadas, tudo que a gente tem registro histórico, é dos últimos 10 a 12 mil anos. Por quê? Porque foi mais ou menos há 10 a 12 mil anos, o período Holoceno, que o planeta estacionou no clima. É provável que tenha havido a última grande era do gelo, né? E a gente teve condições climáticas, não só de temperatura e umidade, mas também de desenvolvimento de planta C3, planta C4, enfim, alimento, né, desenvolvimento de espécies, para que os ecossistemas prosperassem e encontrassem um equilíbrio. Tudo isso foi nos últimos 10 a 12 mil anos. Então, vamos nos localizar. O planeta, a projeção científica é de que ele tenha 4,6 bilhões de anos, né? Pela teoria, obviamente, do Big Bang, né? Da origem do planeta. E se isso é verdade, nos últimos 10 a 12 mil desses 4,6 bilhões de anos, que a humanidade se desenvolveu. E nos últimos 1.800 a 2.000 anos, os cientistas já chamam isso de antropoceno, que nós humanos conseguimos mudar o cenário desse planeta que a gente habita, né? Por que a gente conseguiu mudar? Porque as nossas atividades, elas estão sendo tão impactantes, né? E eu não tô me pautando em senso comum, eu vou mostrar dados aqui já na sequência, inclusive a gente teve uma reunião muito importante semana passada, né? Da conferência da COP, né? Do clima, e há sempre é firmado um compromisso entre países emergentes e países desenvolvidos, mas a gente vê que isso vai ficando só no discurso, né? Ano após ano, década após década, e a gente percebe que, queiramos ou não, a gente admita ou não, há sim uma influência no planeta das atividades do homem, né? Tanto é que a gente já tem chamado essa era de antropoceno. Isso também se justifica pela própria pressão que a gente está fazendo no planeta. Você já parou para pensar por que grande parte das nossas exportações elas vão para a China, para a Ásia como um todo? Porque a maior pressão está lá, né? Onde que mais tem gente morando, né, no planeta? Onde que a pandemia estourou? Porque tem mais gente, né? A densidade é maior, as pessoas próximas umas das outras. Então a gente percebe que há uma explicação também para isso. Deixa eu ver se isso aqui vai rodar. Ó, mais vermelho é mais denso aqui, mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Aliás, mais de 1.000 habitantes por quilômetro quadrado. Ó o globo rodando, chegando na Europa, África, Ásia. Olha lá os pontos em vermelho. Então, essa pressão é lógico que ela vai gerar um efeito e a gente está colhendo os resultados disso. Nós, das ciências agrárias, por estarmos... A gente está inserido em todos os setores da economia, mas primariamente no primeiro setor, no setor da produção de alimentos, né?
Então, a gente vai sofrer muita pressão social da indústria, da própria ciência, né, para que a gente tente amenizar, neutralizar ou resolver problemas do próprio fazer agrário, né. Esse relatório aqui se não me engano, ele é de agosto agora, agosto para setembro desse ano, da mudança climática, do IPCC, ele traz alguns dados, no mínimo, preocupantes, e não alarmantes, né. A gente teve a maior concentração de CO2 nos últimos 2 milhões de anos, né? A gente teve a maior, assim, a mais rápida elevação das taxas dos oceanos nos últimos 3.000 anos, o menor nível do Ártico, né, das calotas polares aqui nos últimos 1.000 anos, né? E a maior diminuição aqui, né, o retreat, a redução justamente das nossas geleiras dos últimos 2.000 anos. E isso não é uma coincidência, o aquecimento global, ele é mensurável e ele é muito questionado também, existem documentários que colocam em xeque, mas são fatos históricos, inclusive registrados por imagem, por vídeos, né, por imagens aceleradas, além de estudos muito com isótopos estáveis, bem aprofundados, né, nessas regiões. E a gente não tem planeta B, a gente pode ter plano B, mas não existe um outro planeta ainda, né? Então, as nossas ações, elas têm se concentrado em proteger, gerenciar e restabelecer, na medida do possível, né? E pelo menos o compromisso político, ele tem sido muito antenado com isso, está concatenado com essa intenção, mas a gente não vê a prática tão antenada nesse ponto. Eu, falando agora pelos colegas das ciências agrárias da área de produção animal, a gente é bastante cobrado com essa questão aqui da metanogênese, né? Sempre esse assunto está em pauta, ele é muito discutido. Semana passada eu participei de um congresso mundial de cunicultura, produção de coelhos, que ocorreu na França, eu participei remotamente, né? Mas até para coelhos existe preocupação com metanogênese. Até para coelho, que é um bichinho pequenininho, que tem o seco funcional, mas produz metano também. Que, aliás, é uma coisa natural, não é a gente que está tornando o animal eficiente em produzir metano. Ele precisa detoxificar esse hidrogênio em excesso aqui, ele precisa liberar esse hidrogênio e é o metano que acaba carreando para que não haja um desequilíbrio até de pH. Mas existem estratégias, né? Então, não é por conta do ruminante que o aquecimento global, né, está estourando. A gente tem todo um contexto de queima de combustíveis fósseis, né, de atividades, como eu coloquei aqui, do homem, e isso tudo somado também ao aumento do rebanho bovino, pode ter algum efeito, com certeza, mas também tem muito estudo para que isso seja mitigado. A produção a pasto, né? Eu poderia listar aqui mais de 10 possibilidades de aditivos que são largamente estudados, né, na zootecnia e na produção animal como um todo, para mitigar essa questão da produção do metano. E também existem outras estratégias, né, que partem até para a redução da produção de gases do esterco, né, dos dejetos, inclusive com ganhos, com agregação de valor, né, produção de energia, por exemplo, um material que seria, de outra maneira, jogado fora, né, não teria valor nenhum, no máximo como um adubo, embora o preço que está o adubo hoje, né, mas ele pode ser convertido em energia, e a gente tem visto uma preocupação muito grande com a matriz energética nacional, né, em função até das estiagens recorde históricas aí dos últimos 2 anos, né, e a gente tem um país dimensionado para captação de energia hidrelétrica, e talvez essas possibilidades surjam além da energia solar. Então, o nosso paradigma, ele está virando outro, né? É recorde a carteira de financiamento bancário e de cooperativas de crédito para linhas de painéis solares, não só em residências, mas também em unidades agropecuárias, né? E isso aqui, além de captar energia e reduzir significativamente a conta de luz, também pode servir como fonte de sombreamento, né? Então, a gente percebe que há uma convergência, e isso aqui também está muito relacionado à produção e ao bem-estar, que tem sido outra bandeira. Bom, quem é essa sociedade contemporânea? É uma sociedade que cobra também. O consumidor não quer olhar só o preço do produto, ele também olha para a qualidade e olha para como o animal foi produzido, né? A gente tem uma cobrança muito forte
da opinião pública sobre essas questões de bem-estar. E aqui você vê que tem uma soma de fatores que só agregam, né? Outra coisa pela qual a gente é muito cobrado pela opinião pública, pelos editais, pelos órgãos de fomento, e daqui para frente vai ser cada vez mais, nós todos, das ciências agrárias, o uso da água, né? Porque o conceito de pegada hídrica, ele trouxe para nós uma distinção lá das cores azul, verde, cinza, que permite você quantificar, fazer quase uma análise do ciclo de vida da água que entra nos produtos, né? Nós desfrutamos de um momento e de uma condição geográfica relativamente favorável, né, confortável. A gente, das 10 maiores bacias hidrográficas do mundo, 2 estão aqui no Brasil, né, da Amazônia e da Platina. E mesmo apesar dessa água superficial, a gente tem 2 grandes aquíferos, né, o Guarani e o Grande Amazônia, que até pouco tempo era chamado de aquífero Alter do Chão. Depois foi descoberto que ele transcendia a região amazônica, que vai até norte do país, extremo norte. Mas mesmo assim a gente e vai continuar sendo cobrado pela pegada hídrica. Isso tem até uma resolução de uma ISO, né, para essa distinção. E há, inclusive, programas governamentais de prefeituras, de estados, né, municípios e estados, para incentivar o produtor de água. No site da Agência Nacional de Águas, a gente encontra informações sobre isso. É um programa entre iniciativa privada, sociedade civil organizada e produtores rurais que preservam nascentes e recebem por isso. É como se fosse um, um seguro defeso. Mesma coisa que o pescador recebe lá na época da Iracema, existe uma remuneração para quem protege, deixa de otimizar a sua área, mas protege corpos d'água. E esse tipo de informação, cada vez mais a gente encontra aí veiculada, né, principalmente na internet, colocando assim, tem tanta coisa que gasta água pra caramba, e a gente vê lá o exemplo, né, da produção animal. Quantos mil litros de água para 1 quilo de um bife lá, de carne bovina? 15 mil litros de água. Mas isso aqui não é que o boi bebe isso tudo durante a sua vida. Tem a água aqui considerada do pasto, dos grãos, enfim, da alimentação, a água de limpeza, né? Então isso tudo entra nessa conta porque é o produto final, né? Mas o pessoal da agronomia também é muito cobrado. A irrigação usa muita água, né? Aliás, a agropecuária, agricultura e produção animal, ela só vai perder para a construção, para a área de construção civil, né, que usa muita água também, indústria, né, como um todo, e a área da construção civil dentro da indústria. Como eu falei, a gente desfruta de uma posição geográfica favorável, confortável, mas a gente também tem desenvolvido estratégias muito básicas, muito, né, elementares, né, para fornecer água em quantidade adequada e também em qualidade. E às vezes a gente é bastante criativo, né? Consegue ter soluções sustentáveis, né, de fornecimento desse insumo vital aí para qualquer animal. Só colocando para vocês alguns flyers de divulgação aí desse programa produtor de água de alguns municípios, né? E uma coisa que nos une também, enquanto ciências agrárias, esse talvez seja o conceito mais recente, o conceito de saúde única, né? Isso tá em alta. Essa semana a gente teve, se eu não me engano, inclusive hoje está terminando, um congresso de saúde única do CRMV no Paraná, um congresso de saúde única do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Eu não consegui acompanhar todo, mas acompanhei a abertura, o médico desenvolvedor do robô Laura fez uma fala bem interessante. É um robô que ele é desenvolvido com base em inteligência artificial, ele tenta traçar possíveis diagnósticos com base em alguns exames que você alimenta a máquina, e ele desenvolveu isso quando perdeu uma filha e não foi descoberto o problema na época, e aí ele entendeu que isso poderia ser uma ferramenta rápida, né? E a gente percebe que o conceito de saúde única ou saúde total, ele congrega a saúde humana, mas também do ambiente e dos animais. Então, não temos certeza, mas é uma forte teoria de que o Covid-19, o SARS-CoV-2, tenha sido um vírus que sofreu um salto no morcego, se fala em morcego, se fala em macaco, em cobra, enfim, até de sapo eu já ouvi falar, mas uma coisa é fato, a gente tem doenças, zoonoses, que nos preocupam demais.
O ano passado, aliás, o ano retrasado, 2019, um professor de biologia estendeu uma rede lá no Parque do Ingá e pegou alguns morcegos e só por praxe, mandaram fazer exame de hidrofobia, de raiva, e identificaram alguns morcegos com raiva. Então, isso gera uma preocupação muito grande, né? Ainda hoje foi veiculado em alguns grupos aí até do departamento de que havia suspeita de vaca louca em humanos, né? Então, isso gera um alvoroço, né? E quebra balanças, quebra mercados, e a gente tem um papel de estar tentando desvendar e neutralizar esses problemas e também gerar pontos de interlocução entre esses elos da cadeia, né? Quando um sai, para alguém sair ganhando, alguém sempre vai ter que sair perdendo, né? E todos têm que estar equilibrados. Ainda sobre a questão da água, só chamando atenção para alguns textos que estão gratuitamente disponíveis no site da Embrapa. A gente tem aqui esse material de 2016 sobre produção animal e recursos hídricos, e no site da FAO a gente tem esse material aqui também relacionado à água e produção animal. Agora, falando de alguns alimentos mais recentes que têm já sido bastante estudados, quando eu falo recente, assim, talvez, né, no Brasil, né, porque em nível mundial já é algo bem estudado. Aqui mesmo a gente tem estudos com DDG, ou DDGS, e ainda mais agora com o preço que está o combustível fóssil, né, o combustível oriundo de petróleo. Isso aqui vai vir com tudo, né, combustíveis renováveis, né, de grãos, aí no caso de amido, né, do milho, ou de cana, enfim, e sobra esses resíduos. E esses resíduos eles podem e devem ser incorporados nas dietas animais, né? A gente já tem fazendas de desenvolvimento de alga para a produção de farinha, né? As duas principais aí, espirulina e clorela, até para consumo humano, mas também para consumo animal. Isso aqui tem, na matéria seca, mais de 50% de proteína bruta, né? E pode ser incorporado, deve ser inclusive esterco, para que haja aqui praticamente uma adubação, né, desse reator. As farinhas de inseto já não são, assim, uma novidade, já é algo que está bem estudado, a gente tem até parcerias aí para coelhos, então a gente desenvolveu um trabalho, vai continuar com ele nos próximos meses, com farinhas de inseto de uma fazenda que desenvolve esse material lá em Curitiba, né? E aí eu queria só chamar a atenção, já estou me encaminhando para o final da minha fala, para a gente estar bem atento à serendipitidade. Quem me falou isso uma vez foi o professor Elias. O professor Elias é um catedrático do melhoramento, infelizmente já aposentado, porque é uma pessoa que tem um conhecimento imensurável. Aprendi muito com ele, apesar do pouco tempo de convivência. E ele falou para nós, quando a gente fica muito bitolado na nossa hipótese, no nosso problema, né, científico, a gente esquece de dar chance para o acaso. E às vezes é no acaso que está a tua resposta, né? Lewis Pasteur já colocou para nós, o acaso só favorece a mente preparada. Você tem que estar esperando tudo, né? E às vezes a serendipidade, eu peguei aqui do dicionário Priberan, é a faculdade ou o ato de descobrir coisas agradáveis por acaso. É uma coisa descoberta por acaso. Ela pode salvar uma população, né? Ou pode gerar resultados aí que em nível de planeta sejam perpetuados. Isso aconteceu com o descobrimento da penicilina, né? Alexander Fleming conta a história que ele tirou férias, né? E o estagiário esqueceu de lavar algumas placas de Petri, né? Sempre é culpa do estagiário. Mas nesse caso aqui foi muito bom que ele tenha esquecido de lavar, porque quando ele retornou de férias, ele observou que havia alguns halos de proteção desse antibiótico em que os fungos não conseguiam prosperar, nem fungos nem bactérias. Então ele percebeu que havia uma atividade antibiótica, né? E isso foi por acaso, né? Às vezes a gente simular cenários distintos daquela caixinha quadrada que nós delimitamos lá nos objetivos ou na hipótese, também propicie, ou pelo menos aí oportunize um achado da serendipitidade. Eu gostaria só de compartilhar com vocês, eu participei de vários EAICs em 2015, 16, 17, aliás, 2005, 6, 7 e 8, quando eu era aluno de graduação. Eu vi que o professor Paulo estava aqui antes, ó, o professor Paulo Poza vai lembrar disso daqui, lá de Marechal Rondon, em 2004, fazendo os experimentos lá com digestibilidade, e a gente apresentou lá em Guarapuava, quando é aí que era itinerante ainda.
Eu acho que em 2013 ou 14 ele deixou de ser. Eu lembro que em 2013 ainda teve aqui em Maringá, a gente recebeu um monte de gente do estado todo, e depois ele ficou muito grande, né? Não deu mais para suportar, e aí cada instituição começou a fazer o seu. E agora ele está todo remoto, né? E eu acho que esse foi, assim, um ponto importantíssimo para a definição da minha carreira, e não deve ser diferente para vocês, mas tenham em mente que a vocação, você querer fazer, estar envolvido com produção científica, não é fácil, é muito difícil, mas ao mesmo tempo, se é a sua vocação, se é a sua missão, com certeza você tem que continuar nessa carreira, porque é o que move a humanidade, né? Então, como considerações finais, só chamar atenção para o fato de que a produção agropecuária sempre vai estar envolvida com recursos naturais. A gente não consegue tirar do cosmos os substratos, os insumos para produzir alimentos, para produzir fertilizantes, produtos de origem animal, vegetal. Então, a gente está sempre utilizando de recursos naturais. Apesar de haver uma globalização, uma padronização de produtos, né, até as chamadas commodities agropecuárias, a gente também tem mercados locais, a gente atende nichos específicos, e isso gera também um nicho de estudos, né? A ciência não precisa focar sempre naquilo para onde todo mundo está indo, né? Aliás, essa é uma crítica, né? Essa é uma crítica que, às vezes, até a gente recebe, né, da sociedade. Poxa, a gente está querendo fazer parceria com a Universidade da Inglaterra para desenvolver um negócio que vai ser útil mais para eles do que para nós, e às vezes a gente esquece que a universidade pública estadual, ela foi criada até com o propósito de impactar o território local onde ela foi instalada. Isso está no nosso PDI, está no nosso projeto de desenvolvimento institucional. A gente precisa se preocupar em impactar positivamente o nosso território também, né? Então, às vezes, eu não preciso ter um cardápio de desenvolvimento científico, de pesquisas que foquem apenas em problemas locais, mas também não preciso focar só em problemas globais, né? A gente pode dosar colocar esse termômetro para dosar aí, de modo que a gente também tenha inserção local e regional e, com certeza, impacto positivo, né? E uma coisa que é quase uma conclusão, né? Não há outro caminho para a evolução, né? Ou para se manter num panorama, né, de tranquilidade, de qualidade de vida, sobretudo, né, se não tiver ciência, né, se não tivesse aquele ser ali que, num passado remoto, teve curiosidade, se eu pegar essa rocha e tirar as pontas e formar uma aresta, isso vira uma roda. E uma coisa leva a outra, foi a roda que gerou o freio, né? Então, quem descobriu o freio veio depois de quem descobriu a roda. E a gente vai vendo que a ciência ela é uma roda que nunca para de girar. E mesmo os paradigmas que a gente considerava superados, eles podem ser novamente questionados, porque novas tecnologias surgem, né? Novas descobertas, e a gente tem que estar preparado sempre para o novo, né? A única coisa fixa na ciência é a mudança, por mais paradoxal que seja. Bom, eu agradeço, peço desculpa, acho que eu passei um pouquinho do meu tempo aqui, 5 minutinhos, e abro para as discussões. Obrigado, pessoal. Pessoal, está todo mundo me ouvindo? Acho que sim. Sim, perfeitamente. Leandro, muito obrigado pela palestra, né? Eu vou passar agora para quem quiser fazer alguma pergunta, mas eu gostaria de colocar algumas questões aqui, né? Primeiramente, a tua palestra apresentou um slide, uma figura de um macaco em cima dos livros, né? E eu gostaria de fazer um gancho, um link dessa figura. Acredito eu que o chimpanzé, creio eu, veio da época do Charles Darwin, autor da Origem das Espécies. Eu li uma literatura, na verdade, uma biografia a respeito da vida
desse grande cientista. E isso foi uma coisa que causou muita tristeza para o Darwin, que era fake news, já naquela época. Quando os jornais da Inglaterra diziam que o ser humano veio do chimpanzé e que Darwin matou Deus, ele ficava apavorado. Não é isso que eu disse. O que eu disse é o seguinte: muito provavelmente, a espécie humana tenha se originado de um tipo de primata que já não existe mais, né? O chimpanzé e o gorila não tem nada a ver com esse tipo de primata. E eu estou falando isso porque existem evidências fósseis. Eu tenho uma teoria, só isso. Eu tenho uma teoria que precisa de mais estudos, né? E o Darwin, diziam que ele matou Deus. Acontece que o Darwin aprendeu botânica com padres, que eram os padres que davam valor para a ciência naquela época. As suas referências, os seus professores, os seus orientadores eram os padres e eram religiosos, né? Isso magoou muito Darwin. Demorou 30 anos ou mais para publicar a sua teoria. Não é verdade, teoria, né? Em ciência, sempre uma teoria. Para isso, vamos formular hipóteses. Nesse sentido, muito cuidado aí com fake news, interpretação de algo que é muito complexo e não simplista. Tá ok? E por fim, colocar aqui que na palestra de hoje foi mencionado ali o valor de 143 milhões gasto pelo Estado somente com iniciação científica. É um valor considerável. E o pessoal que teve a oportunidade de fazer iniciação científica tem sim a obrigação aí de ter mais capacidade, análise crítica, procurar ser um cabeça pensante, né? Por mais que durante esse ano as condições de execuibilidade, né, as condições científicas foram muito difíceis em razão da pandemia, né? Ou seja, a aquisição de conhecimento a respeito do tema a ser pesquisado, né? Os objetivos do estudo, os limites da pesquisa, o cumprimento do cronograma de atividades, né? A metodologia, ok? Era isso que eu tinha a dizer. E gostaria de perguntar se alguém tem alguma questão para o Leandro. Se não tiver questão, quem vai começar a fazer pergunta aqui vai ser eu para o Leandro. Bom, professor Marcos, eu tenho... Na verdade, eu precisei dar Ok. talvez seria mais uma questão, mas assim... sobre as pesquisas, né? O que tem preocupado, acho que a todos aí, a questão da parte financeira para você executar um projeto bem elaborado, né? Você precisa de recursos financeiros e montar estrutura, fazer as análises, tudo isso que todo mundo conhece. O caminho seria as parcerias, né, Leandro, com as instituições
ou com as empresas, né, não privadas, né, ou empresas particulares. Agora, eu vejo uma dificuldade aqui dentro da, não sei, da UEM, outras universidades não têm essa burocracia danada, né? Então, não sei como que, acho que a discussão, se existe essa discussão, não sei, aí os professores mais experientes do que eu, se existe essa discussão de elaborar alguma coisa que não seja tão burocrático assim, porque eu vejo aí alguns professores, colegas, fazendo 3, 4, 5, 6 relatórios para conseguir, e o cara, nossa, se perde nisso daí, toma uma tomada de tempo lascada. Então, será que existe, estão elaborando algum mecanismo para que facilite isso? Porque tem empresas, né, o agro no Brasil é gigante, e tem empresas querendo, né, e as instituições com nomes assim como a UEM, para poder ser parceiros e desenvolver pesquisas. Eu vejo da onde eu vim lá, a Unesp, né? Nossa, tem muita parceria. E aqui para a gente é muito difícil. Esse daí seria assim, um assunto meu para discussão aí com os mais experientes. Eu estou iniciando, né? Na verdade, sou um bebê na pesquisa aí aqui na UEM. Obrigado, Henrique, pela colocação. A gente tem ouvido até dos colegas, como você colocou, mais experientes, né? Esse mesmo relato, essa mesma dificuldade de captar recursos, outras universidades com uma identidade muito parecida com a da UEM, em termos de fazer aí ensino, pesquisa, extensão, parcerias, prestação de serviço, conseguem simplificar um pouco mais, né? A burocracia ela é necessária, ela dá rastreabilidade, ela cria procedimento, ela cria fluxo e lisura para a coisa pública. Agora, o excesso burocrático, ele engessa, ele trava, e às vezes você para e olha e fala, isso leva quem aonde? Para que isso? Né? Para que esse excesso burocrático? E aí tem todo um contexto, a gente está num momento de normatização em termos de Estado, né, das fundações, institutos, a gente também passa por um momento de implantação, né, já foi, na verdade, implantada uma arrecadação aí da desvinculação de receita de estados e municípios, a DREM, que torna inviável, né, as parcerias, que empresa que vai pagar 30% para o estado só para ter o direito de fazer a pesquisa. E também tem uma outra questão, a gente pode ter sido muito atrativo, como eu coloquei ali na década de 90, anos 2000, mas tudo perece. Algumas coisas por uso, outras por mau uso, seja como for, as coisas vão perecendo. E a nossa estrutura foi sucateando também. Então, a gente precisaria de um investimento até para recomposição da estrutura. Eu não estou falando isso de forma pontual. Muitos grupos de trabalho, de pesquisa, muitos laboratórios conseguem manter uma estrutura excelente dentro da UEM, mais por conta do esforço individual dos orientadores e coordenadores dessas estruturas do que pelo apoio institucional, muito mais. Mas a gente também percebe que talvez há uma atração maior na indústria por uma universidade privada, um centro de pesquisa que consiga atender, que seja mais atrativo na qualidade da própria estrutura e, portanto, dos resultados. Então, tem todo um contexto envolvido. Agora, uma coisa é fato, no Brasil, a maciça percentagem aí de pesquisa que se desenvolve ainda é nas universidades públicas, né? Pela identidade de ser uma universidade, de fazer ensino, pesquisa e extensão, né? E eu acho que isso tende a se manter, mas a gente precisa de políticas públicas também que valorizem, né? Eu não quis colocar aqui na palestra, porque senão isso ia ficar muito extenso, mas a gente tem visto mais agora do que nunca, mas isso não é de agora, já estava acontecendo, a chamada fuga de cérebros. É o evento social, educacional, enfim, que está acontecendo, pessoas que vão para fora e não voltam mais. A gente está perdendo muitos talentos, muitas pessoas muito qualificadas, que houve investimento social, investimento público, e essa pessoa está indo produzir lá fora. No PPZ mesmo a gente tem exemplos recentes, né? E vai continuar acontecendo, infelizmente, porque não há uma política de absorção desse quadro muito qualificado. É um exército de doutores e pós-doutores que está
à mercê, esperando a oportunidade, não falta nada, estão prontos, só falta oportunidade. E mesmo para os que estão dentro, há essas dificuldades que você relatou, né? E aí, evidentemente, há áreas que têm mais expressividade. Eu tenho tido a oportunidade de trabalhar na área da cunicultura, não é uma área com grande expressividade para parcerias privadas, não tem grandes empresas que investem, as que investem, investem pouco, e a gente também tem que saber administrar essas nuances. Eu não sei se algum colega quiser usar a palavra, fique à vontade para se expressar. A gente já passou da palestra, agora a gente está discutindo aqui, batendo papo. Muito obrigado, Leandro. É o caminho, né? Porque está ficando cada dia mais difícil. Obrigado. Pessoal, eu vou dar por encerrada a palestra, então, e muito obrigado a todos. Grato, grato. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Ficam só os colegas do DZO aqui. Ô, Marco, eu tenho uma dúvida aqui, não sei se você pode me ajudar. Em relação ao acompanhamento, além de eu estou acompanhando nas apresentações os alunos de PIBIC, que eu orientei. Paulo, e os alunos... Até mais, Paulo. E os alunos que eu orientei, do professor Rigolon. E aí, para eu marcar minha presença, e daí como é que eu faço? Porque daí tem lá no formulário ali, né? Se você está substituindo alguém, eu estaria tanto marcando a minha presença como substituindo o Rigolon ao mesmo tempo. Ô, Henrique, Oi. Essa é uma questão boa, mas eu creio, não fui eu que fiz o programa lá, mas eu acho que tá dando, estou pelo celular aqui, daí tá ruim aqui. Não, mas está perfeito isso aqui. Tá. O seguinte, te inscreve lá, que vai ficar registrada a tua presença, né? É fundamental que, no teu caso, o Rigolon esteja presente, porque é ele o orientador oficial do PIBIC, entendeu? Entendi.